Fala, meus queridos, tudo certinho com vocês, meus amigos? Galera, hoje é um dia massa. Sabe pra onde é que eu tô indo? Eu tô indo pro La Ronde. Lá em Montreal. La Ronde é tipo um parque de diversões imenso que tem aqui. E a Lu, ela não gosta muito desse tipo de aventura, né? Mas eu tenho um amigo meu que é apaixonado por isso, ó. Rodrigo. E aí hoje, dia de semana, não deve ter muita gente, então a gente tá indo lá. E eu chamei o Rodrigo pra gente passar o dia lá. E a gente tava aqui no carro conversando. E eu aproveitei a oportunidade pra fazer um videozinho pra vocês, bem bacana, pra apresentar o Rodrigo pra vocês. O Rodrigo é um grande amigo meu, é um irmãozão meu, um presente de Deus na minha vida. E eu acho que a experiência que ele passou aqui, que ele está passando, é muito importante para as pessoas que querem vir para cá, para estudar, até para trabalhar, que é o caso da esposa dele também. E o Rodrigo, ele está fazendo doutorado na Universidade do Quebec, aqui em Trois-Rivières, né? E ele chegou aqui e teve o filhinho dele aqui, o Theo. E assim, todas essas experiências, né? Ele não veio com visto de residente permanente, mas ele tá aqui estudando, a esposa dele tá trabalhando, o filhinho dele tá nas creches aqui, né? Naquelas creches que a gente paga $7, né? Que são subvencionadas pelo governo. Então ele tem muita coisa para contar, então eu queria começar a conversar com ele aqui. E espero que vocês consigam aprender um pouco mais sobre o que ele vai falar, da experiência dele. E se vocês tiverem dúvidas, vocês deixam uma mensagem aqui no canal, que eu vou pedir para ele estar sempre de olho e responder depois. Então, Rodrigo, eu queria que você falasse pra galera como é que foi a ideia de vir aqui pro Canadá, como foi que isso materializou, né? Por que é que você quis vir pra cá e como foi que de fato aconteceu. Bom, prazer, meu nome é Rodrigo. E na verdade quem planejou primeiro vir pro Canadá foi a minha irmã, chamava Cibele. E ela era casada com um rapaz chamado Dennis e eles tinham 2 filhinhas. A minha irmã veio pra cá no ano de 2012, 2013. Só que ela tinha um câncer e ela acabou falecendo pouco tempo depois. Então, a princípio a gente veio com o intuito de ajudar o nosso cunhado, Dennis, que ele estava com as 2 meninas. E quando a gente veio para visitar, pouco tempo depois do falecimento da minha irmã, a gente começou a planejar o que a gente poderia fazer para ficar aqui. Então, uma das maneiras que a gente encontrou que seria a maneira um pouco mais rápida da gente vir seria aplicar para uma bolsa de estudos para fazer o doutorado aqui. Então, essa foi a ideia principal, a gente vir aqui para dar um suporte para ele no que ele precisasse naquela época e da maneira mais rápida possível. Então foi através do doutorado. Mas essa bolsa que você tá falando, que bolsa é essa aí? É daqui do Quebec? Não. Existem algumas pessoas que vêm com bolsa daqui do Quebec, mas eu apliquei com uma bolsa na época do Ciências Sem Fronteiras. Eu tinha feito uma mestrado no Brasil e eu apliquei para o doutorado para fazer aqui no Canadá. Existem modalidades de bolsa na pós-graduação no Ciências Sem Fronteiras. A minha é o que eles chamam de doutorado pleno no exterior. Então, para fazer todo o programa de doutorado, os 4 anos no exterior. Tem gente que vem, que faz parte do doutorado no Brasil e parte aqui, que eles chamam de doutorado sanduíche. Mas o meu caso a gente aplicou com uma bolsa de Ciências Sem Fronteiras do CNPq, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, para a gente poder fazer o doutorado aqui. Então é uma bolsa do governo brasileiro. Existem as outras opções, são bolsas daqui, é muito mais difícil de se obter, mas existe a possibilidade. Tanto tem um brasileiro que está vindo agora, chama Ricardo, e ele aplicou por uma bolsa daqui, ele conseguiu, ele vai estudar o doutorado dele aqui com uma bolsa do Canadá. Ricardo, eu falei, foi você que passou. Foi. Mas então, aí você tava aqui no Canadá, já aqui no Canadá, você não precisou ir pro Brasil, você tava aqui com o quê? Com visto de... Quando a gente veio com visto de turista. Certo. Porque a gente veio, até mesmo antes, a gente veio muito na fé, acreditando que fosse dar certo a nossa bolsa. Sei. Então a gente veio pra cá antes de obter o resultado da bolsa e a gente veio com visto de turista. Então 6 meses de visto aqui dentro. Quando saiu o resultado da bolsa, a gente teve que aplicar para o processo para trocar o visto.
E aí a gente teve uma série de dúvidas, porque não é algo muito comum você trocar o visto, você pedir o visto de dentro do país. Tanto que isso tinha mudado em 2014, a gente pediu no comecinho de 2015. Então, a gente entrou aqui com um visto de turista, pediu 6 meses. Na hora de passar pela imigração, eles questionaram um pouco sobre uma visita de 6 meses. A gente explicou a situação, que a gente tinha um cunhado que a minha irmã tinha falecido. Então, eles entenderam e deram um visto pra gente de 6 meses de turismo. Antes do visto vencer, a gente pediu a troca do visto pro visto de estudante. Então, como é que funciona? Eu solicito um visto de estudante para mim e a minha esposa vem me acompanhando e ela obtém um visto de trabalho aberto. Então isso dá direito a ela trabalhar em todo o Canadá, em qualquer empresa, fazendo qualquer função. Ela tem um visto de trabalho aberto. Para fazer isso tem algumas etapas que você precisa passar. Então a primeira etapa que a gente fez foi a aplicação do visto do CAC, que é o Certificado de Aceitação do Quebec. Então, quando você vem fazer o estudo aqui no Quebec, você precisa desse certificado de aceitação. Para isso, você tem que ter os documentos da universidade, os comprovantes de rendimentos, aquilo que você prova que você vai se manter no país, como você vai se manter. E após isso, você pode se aplicar para o visto, que seria a parte federal. Então, tem a parte provincial, que é o CAC, o CAQ, que você faz online. Isso demorou pra gente incríveis 4 dias. A gente recebeu isso rapidinho em casa. Foi super rápido, hein? Foi extremamente rápido. A gente pegou na quinta, na terça-feira chegou o documento por e-mail, na quarta-feira chegou o documento por carta, porque a gente estava aqui dentro já. E após isso, você pode aplicar pro visto em si, né? Tem como você cortar um pedacinho? Tem. Eu posso falar das meninas que ajudaram lá? Ou você acha que não? Quem? Da Rebonjour. Sim. Lógico que pode falar. Beleza. Eu não vou nem cortar, vai ficar aí. Beleza. A Raibonjour é super parceira nossa. Coloca cinza essa parte aqui. A Raibonjour, eles são super parceiros nossos e eu já falei em alguns vídeos sobre eles. E todo mundo que vem aqui pro canal, eu recomendo muito elas, né? Que fazem um trabalho maravilhoso. Assim, o Rodrigo vai falar um pouco sobre como foi essa experiência com essa empresa aqui, que são de 2 brasileiras que estão aqui em Montreal e que deram todo o suporte. Pode falar. Então, quando a gente fez a parte do CAC, é um formulário muito simples de preencher na internet. Então a gente preencheu, eu e a minha esposa mesmo fizemos. E a gente mandou e tudo certo, e depois a gente recebeu o ok. A parte de trocar o visto de dentro do país é muito complexa, era complicada, a regulamentação não era nova, no site do governo do Canadá não tinha a informação correta, então a gente ficou com muito medo de fazer e tá fazendo errado e ser recusado. Foi nessa época que a gente descobriu, através de outros brasileiros que já estavam aqui, que tinham vindo pra cá pra fazer um doutorado de sanduíche. Foi a Valesca que informou pra gente, que passou o contato pra gente do pessoal da Raibonjour. A Raibonjour é uma empresa que tem em Montreal, se eu não me engano em Recife, no Rio e em São Paulo. E a gente começou a conversar com eles, a gente ligou, pegou o telefone, se informou, explicou a situação. Eles pediram pra gente mandar toda a documentação que a gente tinha. E eles analisaram, e acho que em questão de 1 ou 2 dias eles falaram assim, a gente já sabe o que a gente vai fazer para tratar o seu caso. Isso é show de bola. Como a gente vai tratar o seu caso? Então a gente vai aplicar assim, assado, a regulamentação mudou tanto, tal, a gente consegue fazer, você consegue pagar. Você paga X pra gente, a gente consegue fazer pra você. Foi caro? Você achou caro? Não achei caro. Você lembra quanto você pagou? Eu paguei R$1.100, eu paguei no Brasil ainda. Eu estava aqui, mas como eles têm empresa lá também, eu paguei no Brasil, incluindo os 2 vistos e toda a documentação, todo o trâmite. Então, só de visto você paga no Brasil, acho que $200, alguma coisa assim. Então, se você parar para pensar para converter, a gente pagou quase nada de serviço para eles. A gente pagou o processo, porque o processo custa, mas para eles em si a gente não pagou muita coisa não. E foi fantástico, porque eles cuidaram de todo o processo pra gente, eles mandaram toda a documentação pra gente. Eles estavam em contato com o pessoal da agência de imigração daqui do Canadá. Eles explicaram o que a gente deveria fazer depois do processo. Então, a gente mandou a documentação pra eles. Eles mandaram a documentação, entraram com visto certo pro governo canadense. E aí, pouco tempo depois, o governo canadense solicitou pra gente, que é algo que
se você estiver no Brasil, se você estiver aqui em qualquer lugar do mundo, você tem que fazer para um visto de estudante ou para um visto de trabalho ou até mesmo para residência, você tem que fazer os exames médicos. Então eles mandaram pra gente uma guia pra gente fazer um exame médico. Então eles passam um site pra você e você busca nesse site os profissionais que são cadastrados pelo governo do Quebec, do Canadá, para fazerem os exames médicos, e esses exames médicos são passados então pro governo do Canadá. Então, o que eles pediram pra gente? Se eu não me engano, foi um hemograma, alguma coisa assim, uma consulta com um médico e um raio-x de tórax. Coisa muito simples, a gente fez em Montreal. E essas informações você não recebe, mas assim, eles enviam diretamente para o governo. Se você não recebe informações nenhuma, sem informações é boa informação. Então tá tudo tranquilo e eles mandam diretamente para o governo e pouco tempo depois chega a resposta do governo. Então, como a gente tratou via o pessoal da Rai Bonjour, eles só indicaram pra gente, vocês têm que fazer o exame, passaram a lista de clínicas que tinha pra gente. O mais próximo pra gente aqui era em Montreal, mas se você tá no Brasil ainda, em um grande centro, você vai encontrar médicos aí que fazem em São Paulo, no Rio. Nos maiores centros vai ter alguém cadastrado do governo do Canadá para fazer isso. E após isso, a gente recebeu uma comunicação da própria Rai Bonjour falando o seguinte: o visto de vocês foi aprovado, vocês agora só precisam ir até a fronteira para fazer a troca do visto. Então, a gente está numa cidade chamada Trois-Rivières, dá uns 100 e poucos quilômetros de Montreal, e a gente está a aproximadamente 200 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, com o estado do Vermont. A gente passa até um pouquinho próximo de Montreal. O que a gente fez? Eu e minha esposa, a gente foi de carro até lá, até a fronteira. E a gente, a princípio eu não sabia, então entre as duas fronteiras tem um retorno. Então de vez a gente entrar nos Estados Unidos, a gente fez o retorno pro Canadá. E aí quando a gente chegou lá, a gente apresentou a documentação, ele falou assim: não, eu preciso que vocês passem nos Estados Unidos. Mesmo que você não tivesse visto, a gente tinha visto na época, mesmo que você não tenha visto, eu preciso que vocês passem lá para eu mudar um novo status de você. Então você informa no governo americano que você só quer trocar o seu status no Canadá, e eles te dão um papelzinho feito à mão mesmo, com carimbo deles lá, tudo mais. Vocês voltam aqui e a gente dá entrada em vocês com um novo status. A gente foi, sentou nas cadeirinhas, demorou uns 20 minutos que pareciam uma eternidade, porque a gente tava trocando de visto, não via a hora de trocar o visto logo, ficar com a situação mais tranquila pra gente. E eles resolvendo a documentação. Pouco tempo depois ele só entregou o passaporte pra mim e falou assim: bem-vindo ao Canadá, aproveita sua estadia, tudo certo. Então, o que é feito no aeroporto, que daria pra ser feito no aeroporto se a gente viesse diretamente do Brasil, a gente fez na fronteira com o estado do Vermont e foi tudo bem, graças a Deus. Aí a partir desse momento você já estava pronto para começar o curso na universidade. Exato. E aí, como é que foi se matricular na universidade? Fala um pouquinho sobre a experiência de estar numa universidade onde você... Cara, ele faz um doutorado maluco, gente. Não é porque... Poxa, velho, é maluco, é loucura, velho. Como que é o nome lá do doutorado que você faz? Eu faço doutorado em Ciências de Energia e de Materiais. Engenharia de Materiais. Ciências de Energia e Materiais. Meu Deus do céu. Gente, é complicado. Mas então, fala um pouco também, resumidamente, a gente já está com 3 minutos, de como é que foi que você achou a experiência de estar matriculado para a Universidade do Quebec, a relação com as pessoas, como é que é o seu dia a dia com os professores, se a barreira da língua foi ou é ainda uma grande dificuldade, se existe realmente ainda essa dificuldade. Fala um pouquinho sobre a sua experiência. Vou citar rapidinho, vou correr para tentar ser rápido, para não deixar muito longo. Para você entrar numa universidade canadense, você precisa aplicar para a universidade canadense. Então eles vão pedir uma série de documentos para você. Você faz online, eu paguei, eu lembro, $40 e eles vão analisar os seus documentos. Em geral eles pedem uma tradução oficial. Então se você não tem um documento fornecido por uma universidade, ou um documento que esteja ou em inglês ou em francês, eles vão pedir que um tradutor oficial faça isso. Então eu traduzi alguns documentos, mandei para eles, recebi a resposta, a carta de aceite. Quando você chega aqui no Canadá, eu passei por um
bureau, um escritório, né, um departamento que recebe somente estudantes estrangeiros. Então eles já são preparados para isso. Então eles já te falam assim, ó, você precisa tirar tal documento, você precisa entregar tal documento. Eles te dão uma lista com os telefones que você vai ter que encontrar, um guiazinho da cidade, é bem legal. Então, eu passei por esse primeiro documento, por esse primeiro cadastro, eles receberam, checaram a documentação e após isso eles mandaram para a secretaria. Então, na secretaria, tirei uma foto rapidinho ali, já geraram a carteirinha do estudante, tá matriculado. Muito simples, tudo sai em questão de poucos minutos, sem complicação. Quando eu cheguei eu não falava francês, eu entendi algumas poucas coisas em francês. Então, muitas coisas eles explicavam lentamente ou eles migravam para o inglês. Então, isso foi muito legal. Eles tentam a todo custo romper a barreira do idioma com você. Então, se você tem uma dificuldade para se expressar, eles vão falar devagar, eles vão explicar de uma outra maneira, eles vão te mostrar um documento para você ler se você não está entendendo o que eles estão falando. Então, assim, o idioma pode ser uma barreira, mas não na universidade. É mesmo? Na universidade, eles vão tentar diminuir isso ao máximo. Então, ele já tem ciência também, né? Da quantidade de gente que está chegando de fora para estudar, eles devem ter uma atenção particular em relação a isso. Então, eu tive que fazer alguns cursos aqui. Então... Mas conta rapidinho como é que foi a história. Porque assim, para você fazer seu doutorado, imagina que um professor da universidade tem que conhecer você e tem que decidir lhe aceitar. Certo. Como é que foi essa parte? A gente veio visitar aqui o país e eu mandei um e-mail para um professor e queria conversar com ele. E eu expliquei uma situação que eu falei que queria fazer doutorado aqui. E ele me explicou que eu visitei, ele me apresentou todo o Instituto de Pesquisa de Hidrogênio, que é Isso foi a primeira vez que você veio? Foi a primeira vez, eu tinha visto de visitante, ia ficar 50 dias no país. Aí depois você voltou pro Brasil? Voltei pro Brasil. Certo. Conheci esse professor, ele me apresentou tudo e a gente viu que a gente não tinha afinidade para eu ser orientado por ele. Então na minha frente, ele pegou o telefone e falou assim, ó, eu tenho um outro professor que é o ideal para você. E ele ligou para esse outro professor, explicou a minha situação. E o professor não tinha tempo na época, no dia, porque ele ia apresentar uma aula e tudo mais, e ele marcou no dia seguinte. Então, no dia seguinte, eu cheguei lá, sentei, me apresentei, expliquei o que eu fazia no Brasil, o que eu tinha estudado. Tá falando inglês com ele? Inglês, totalmente inglês. E ele falou assim, ó, eu tenho 4 linhas de pesquisa, essa, qual que você quer? Aí eu fiquei meio assustado. Aí eu falei assim, tal. Aí ele falou assim, tá bom, então vamos aplicar agora pra universidade, você vai aplicar pro programa do Brasil e tudo mais, tá certo, eu aceito ser seu orientador. Simples assim? Simples assim. Foi tão simples que eu comecei a duvidar do meu inglês, eu comecei a achar que eu não tinha entendido direito. Então imagina, ele falou assim, não, eu te aceito. Eu falei assim, caramba, não é possível que isso esteja certo. E aí quando eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, e aí, o que vocês resolveram? Ele falou assim, eu acho que ele falou que me aceitou. Eu falei assim, como você acha? Eu falei assim, não, foi simples demais. Parece que ele falou, mas foi muito simples. Eu não sei se eu não entendi, se eu tava nervoso na hora. Aí pouco tempo depois chegou um e-mail do primeiro professor que me apresentou esse segundo, falando assim, eu tô muito feliz que ele te aceitou, que ele vai ser seu orientador. Aí eu tive a confirmação que eu tinha sido aceito. Mas foi muito tranquilo. Logo que eu cheguei, que eu troquei meu visto, na verdade, eu contei pra vocês que eu cheguei com visto de estudante, de turista. Foi. Quando eu cheguei com visto de turista e já estava em processo de resolver a questão do visto de estudante, eu conversei com o meu orientador e falei assim, eu já estou na cidade, eu quero começar um pouco antes, eu posso? Aí ele falou assim, pode, vem aqui. Então eu fui lá, ele já arrumou lugar na sala pra mim, eu já tinha uma sala, eu já tinha minha mesa, já tinha os acessos a todos os recursos. Então assim, antes de começar o meu curso, eu já tinha acesso a tudo na universidade. Podia entrar porque onde eu tô, você precisa de uma carteirinha especial pra entrar. Então, já liberou todos os acessos. E eu tinha visto de visitante. Liberou tudo. Os caras aqui são muito compreensíveis. Eles fazem de tudo pra te deixar se sentir bem. Então, tinha o problema do idioma, meu inglês não era muito bom naquela época, foi melhorando aqui. Meu francês era quase nada. E ele me incentivou a estudar o francês aqui mesmo. Até me deixou sair algumas horas durante o dia para eu poder melhorar o meu francês. Então, os professores
líderes daqui, o pessoal daqui, eles estão preparados para receber estudantes estrangeiros. Eles querem receber estudantes estrangeiros. Vamos fazer uma pausazinha rápida. Então você falou do curso de francês e eu acho importante falar sobre esse curso de francês que você fez, né? Porque você, a princípio, você se matriculou na Escola Internacional de Francês para fazer o curso, né? Pagou uma nota, não foi? Muito caro. Pagou muito caro, e esse curso na Escola Internacional de Francês fica dentro da UQTR, que é a universidade. E assim, por ser muito caro, o Rodrigo ficou, acho que só um semestre, não foi? Dividido por sessão. E aí depois você encontrou aquele curso lá, que eu quero que você fale desse curso para o pessoal, porque para quem está vindo é extremamente importante você saber que existe essa possibilidade de curso no preço que você pagou, lógico. O curso que eu fiz na Escola Internacional, que é o da UQTR, custava 800 e pouquinho por módulo. Uma sessão tem 5 módulos, então você põe aí uma grana violenta para você pagar. Você lembra quanto você pagou? Eu fiz 3 módulos e minha esposa fez 3 módulos, então deu 2.400 para mim e 2.400 para minha esposa. Cacete, velho. $4.800 em questão de 45 dias, porque o curso é dividido em 15. Que isso? $4.800 é muito caro. Muito caro, bicho. A maneira que eles ensinam eu não gostei muito, porque eles exigem muito de você fora sem uma supervisão. Para um curso de idiomas, quando você está começando a entender a língua, tem a questão de pronúncia, não é só você entender a estrutura, você precisa entender como falar, como se expressar melhor. As questões, o francês tem muita ligação, então as questões das ligações, isso provavelmente você não vai conseguir se desenrolar sozinho. E no curso da universidade, tem gente que ama, mas para mim não foi muito adequado. Eu não achei muito bom. Você estuda 3 horas fora e eles pedem que você estude 6 horas, 3 horas dentro. É um curso do meio-dia às 3 e ele pede que vocês estudem por dia 6 horas fora. Então, estudar sem supervisão, um curso de idiomas eu não achei muito legal. E aí, pouco tempo depois, a gente descobriu que tinha um curso na frente da minha universidade. Sem brincadeira, dá pra deixar o carro no estacionamento da universidade e ir a pé, mesmo no inverno de menos 30, porque é muito perto. E o curso lá, você paga por ano. Por ano. Quando eu descobri isso... Fala a carga horária. Qual que é a carga horária desse curso? 30 horas semanais. 30 horas semanais. O curso custa por ano $80. Eu paguei 2.400 por 45 dias, por 3 horas, 120 horas de curso. 30 horas por semana. Pelas menos 120 horas, eu dividi por 12, aí eu tava pagando $5 por mês praticamente, sei lá, $7 por mês. Então, é extremamente barato. E qual que é a diferença dessas duas instituições? Eu achei muito diferente porque você tem a supervisão, então você estuda sozinho, tem alunos de diversos níveis na mesma sala, então cada um tem o seu caderno de atividades, cada um tem o seu nível, cada um tem o seu ritmo, e existe um professor dentro da sala a todo instante que ele está ali para te sanar as dúvidas. Então você começa a estudar ali na sua mesa, está resolvendo o exercício, pintou uma dúvida, o que você faz? Você levanta, vai até o professor, tô com dúvida aqui, então ela te explica na hora, ela te apresenta exemplos, ela vai te dar exercícios de reforço, uma série de outras coisas para facilitar a sua vida naquela tarefa. Então, e além disso, você tem uma gama de possibilidades no curso que é muito maior. Então, eu tinha aula de MP3, então colocava o fonezinho lá para descobrir o que as pessoas estavam falando com o sotaque daqui, que tem uma diferença muito grande entre o francês e o quebecois. Eu tinha aulas de redação, eu tinha aulas de gramática, boa parte das aulas eram concentradas em gramática, mas eu tinha aula de redação, eu tinha aulas de apresentação de notícias, então cada um chegava com uma notícia e a gente apresentava a notícia para os outros alunos da sala e discutia entre nós. Sim. Então isso ajuda a desinibir você e ajuda bastante na questão de argumentação, situações da vida. Então você começa a ficar muito mais preparado para as situações da vida. Então você consegue discutir sobre, você viu a crise que está tendo sei lá onde, você viu o problema político que está sendo, o problema da chuva, o problema do tempo, neve, não sei o que. Você consegue discutir isso com mais propriedade quando você está em situações reais, que era isso que o pessoal fazia com você. E que instituição é essa? Que lugar é esse? Essa é a escola Caminho, a Comissão Escolar Caminho do Rei.
Tem um centro escolar que chama Bela Avenir, que fica na frente da universidade mesmo, da UQTR. É uma escola técnica, né? É uma escola técnica. Que tem outros cursos. Tem várias modalidades de curso, eles têm os cursos técnicos e que vale as escolas técnicas do Brasil, e ele tem uma formação de idiomas lá dentro. Então são 3 escolas que estão ali dentro agrupadas, e uma delas tem a formação de idiomas para pessoas que acabaram de chegar na cidade, ou para as pessoas que vieram para cá para trabalhar ou para estudar. Então você tem a possibilidade de fazer um período de estudos lá naquela instituição. E qual que é o requisito para você se inscrever nessa escola? Ter um visto de estudo ou de trabalho aqui. Ou ser um residente permanente. Ou ser um residente permanente, isso sem dúvida. Visto de estudo, visto de trabalho. Visto de turista ele não consegue. Não, visto de turista não. Porque o visto de turista daria para você fazer uma matrícula de até 6 meses em qualquer curso. Então, na escola internacional aqui custa caro pra caramba, você conseguiria estudar com visto de turista. Dá? Dá. Só que tem que ter muita bala na agulha. Exatamente, tem. E nessa escola você não consegue porque você faz a matrícula de 1 ano. Então não tem visto de turista que dá a permissão de você ficar 1 ano aqui. Entendi. Então, por isso que você não pode fazer com visto de turista. Tá bom, agora vamos falar sobre... Quero que você fale um pouco da experiência do seu filho que nasceu aqui, né? Até parte 1, parte 2 esse vídeo. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui esse vídeo agora. Já estamos com 26 minutos. E o segundo vídeo a gente vai falar sobre outros tópicos, que é o nascimento do filho dele, a vida dele aqui, a esposa dele trabalhando. Beleza? Valeu aí se você ficou até o final, galera. Obrigado aí pela força. Não esquece aí de dar um likezinho nesse vídeo e continuar e assistir a continuação que vai no próximo. E deixa os comentários que o Fredão ou a gente vai passar lá para responder. Falou, galera. Tchau, tchau. Pessoal, dá um like